Perdi a visão. E agora? Fala galera do canal André Carioca. É, Eu vou tratar de um tema que sério, né? Uma dificuldade que algumas pessoas passam, tá? Que é a perda da visão. A pessoa enxergou a vida toda e de repente perde a visão. Mas só que antes de entrar nesse tema, eu tenho alguns recadinhos para dar. Primeiro, lembrar você que tá rolando o sorteio de um aparelho de pressão falante. Opa, como é que eu participo, carioca? Você vai fazer o seguinte: o link para o vídeo do aparelho de pressão vai estar aí na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? O que acontece? Você vai entrar nesse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai curtir o vídeo e comentar nele eu quero. Mas não é só isso não. Você também precisa compartilhar os vídeos do canal para o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Esse vídeo, né, esse sorteio só vai acontecer quando a gente chegar a 500 inscritos, tá? O aparelho está lá guardadinho na caixa, funcionando, só foi testado aqui no canal. Foi mais feito mais nada com o aparelho. Tá lá esperando você, tá certo? Lembrar também que eu dou aula de informática e orientação de manuseio no celular, o celular tanto o iOS como o Android, tá? Para pessoas cegas com baixa visão, seja pessoas que já são cegas ou pessoas que perderam a visão ou estão perdendo e precisam reaprender a usar os seus dispositivos, tá ok? O número de telefone também vai estar aí na descrição e eu também realizo trabalho de consultoria de acessibilidade. Quer saber se seu aplicativo está acessível, se seu site está acessível. Então, entre em contato aí e a gente acerta. Correto? Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Na verdade, são percepções do que eu tenho percebido, porque nesse trabalho que eu também divulgo aqui no início de cada vídeo, que é o das aulas, uma grande parte dos meus alunos são pessoas que perderam a visão recentemente. Tá? Perderam a visão, precisa. Porque acaba sendo a demanda maior, porque essa geração de hoje em dia normalmente ela já nasce conectada, né? Eu nunca vi, cara, elas têm uma facilidade. Então, um pré-adolescente de 11, 12 anos, quando você dá um celular na mão dele lá, ele pega aquele tutorial de gestos lá do TalkBack, do VoiceOver, aprende a fazer os gestos, fuça lá e aprende a mexer. Normalmente é o que acontece, né? Então, tem demanda desse público, de quem já nasceu cego e de quem tem até, mas é um pouco menor porque a realidade é outra, já estão acostumados com utilizar alguns sentidos que a pessoa que perdeu a visão agora não tá, entendeu? E aí eu tenho percebido algumas coisas que eu quero pontuar aqui, e eu queria inclusive agradecer também ao auxílio aí do Júlio Facó, que foi uma das pessoas que eu troquei ideia e me deu sugestão de coisas que eu poderia comentar no vídeo, tá? Porque devido à própria situação, né? E eu vou falar de algumas coisas, porque existem os dois extremos e os dois extremos são ruins. Aquele extremo do simplesmente dizer para a pessoa: ah, não, calma aí, sua vida não acabou, ainda tem o que fazer, sem ela ver nenhuma direção, não ajuda em nada. E simplesmente ela achar realmente que a vida acabou e falar: nossa, coitado, o cara não vai poder fazer mais nada na vida dele, também não ajuda, né? Então, primeiro ponto que a gente percebe, né?
com grande parte das pessoas que perderam a visão. É aquele momento do luto. Nossa, agora o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou conseguir fazer nada. Ai, coitado, minha vida acabou. Acontece, é normal esse momento de luto. A gente precisa respeitar. Por que que a gente precisa respeitar? Porque o que as pessoas que enxergam sabem sobre nós, cegos, é nada. Então, ela realmente acha que ela não pode fazer mais nada. E tudo bem, ela estar triste com a situação, ela, de certa forma, no começo, questionar por que isso aconteceu com ela não aceitar de boa, feliz da vida desde o primeiro momento, é normal, tudo bem, acontece, tá? O ser humano, isso é do ser humano, ter a dificuldade de lidar com perdas. E a perda da visão, para quem enxergava, é uma grande perda. Para a gente que já nasceu cego, a visão não tem significado. Mas para a pessoa que já enxergou, tem. E muito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? É normal esse período de readaptação. Tá? O segundo ponto é a pessoa se conscientizar de que ai, teve, eu não lembro, teve uma novela inclusive dessas aí que eu não lembro o nome, que teve um personagem que era médico e ficou cego, que até foi interpretado pelo Antônio Fagundes, tá? E ele dizia muito algumas frases, né? E eu na época bati muito forte nessa questão da Globo, como ela estava encarando a cegueira nessa novela, tá? Porque o cara ficou bobo além de cego, cara, é impressionante, tá? É, e ele dizia umas frases assim: não, eu era médico, eu era. Gente, a pessoa que perdeu a visão, e se você está me assistindo agora e você de repente tá nessa situação e por isso você procurou e achou esse vídeo aqui agora, se você era médico, você não era médico, você não deixou de ser porque ficou cego. Você não deixou de ser professor, você não deixou de ser analista de sistema, você não deixou de ser programador. Bom, eu sou programador. Você não deixou de ter a profissão que você tinha. Talvez a sua atuação dentro da sua profissão precise ser revista por conta de algumas coisas que você precise fazer, né? De algumas coisas que você tenha que fazer, que talvez a visão seja realmente indispensável, mas o seu conhecimento você não perdeu. Se você estava exercendo a medicina, você ainda é médico. Você ainda tem condições de prescrever uma medicação, de interpretar um diagnóstico, ainda mais que hoje os exames são todos feitos em PDF, né? Talvez, né, numa cirurgia, talvez algumas coisas fiquem um pouco mais limitadas, porque talvez alguma coisa precise da visão, né? Não sei também, porque eu não sou médico e não tenho como dizer. Ah, é advogado. Cara, os processos hoje são todos eletrônicos, estão lá em PDF. Você, com algum. Existe tecnologia, você vai continuar lendo seus processos.
entendeu? Então, tipo assim, o conhecimento da lei não vai se perder. A habilidade de estudar caso não vai se perder porque você perdeu a visão, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Só que esse primeiro ponto, quando a pessoa chega num ponto eu descobri, mas eu vou precisar de algumas adaptações. E aí chega num outro ponto que a pessoa que perdeu a visão agora, ela ainda não sabe o que, que ela pode fazer, porque para ela ainda é tudo novo. Ela não sabe da existência das tecnologias, de software de leitura de tela, né? De que ainda como é que vai utilizar um celular, ela ainda não sabe. Então você vai falar para ela assim: não, você agora vai perguntar os sintomas, vai pedir os exames, né? E vai conferir, né? Vai ler lá o PDF. Isso aí você consegue fazer? Ele não sabe se ele consegue ou não. Entendeu? Ele não sabe se consegue. Eu fazia minhas aulas no Word e aí ele não sabe se ele pode continuar fazendo. Entendeu? Ele não chegou a esse direcionamento de entender o que, que existe, o que, que ele consegue. E aí ele precisa, né, muitas das vezes, de uma orientação, né, para que ele consiga voltar a fazer as coisas que ele fazia, talvez de maneiras diferentes. Por exemplo, você vai utilizar o computador através de teclado, você usava 90% mouse e praticamente você não usava teclado. Isso aí vai inverter. Você vai ter que. Porque muita gente que enxerga que não aprendeu a digitar da forma correta, ela olha para o teclado. Então agora ela obrigatoriamente vai ter que aprender a digitar sem olhar. Então, tipo assim, vai modificar algumas coisas, mas vai exigir dedicação, vai modificar algumas coisas, mas ela vai conseguir voltar a fazer, tá? Eu vou falar um pouquinho porque a primeira coisa nesse caso, e eu já vou entrar daqui a pouco na parte de tecnologia, que é a minha área, né? Algumas coisas. Seus olhos são agora seu ouvido, seu tato, seu olfato. Então, é nisso que você vai se focar agora, tá? Você vai ter algumas vantagens com relação à pessoa que nasceu cega em algum ponto e algumas desvantagens. A desvantagem é que você não está acostumado a usar esses sentidos. Por outro lado, sua reabilitação ela pode ser mais fácil porque a estimulação precoce da criança que nasceu cega, muitas das vezes, ela é ignorada, tá? Eu falo isso até por mim mesmo. Eu mesmo não tive certas estimulações. Tem coisas, por exemplo, se for montar uma árvore de Natal aqui em casa e pedir para eu colocar as bolinhas, passar naquele fiozinho para encaixar na árvore de Natal, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer porque eu sou cego? Não, minha esposa é cega e consegue. Só que eu não tive a estimulação da coordenação motora fina. Eu não consigo, por exemplo, descascar uma batata de forma que não desperdice batata, né? A pessoa que enxerga que já fazia isso, essa parte da coordenação ela já tem. Porque o problema com quem já nasce cego muitas das vezes é assim:
Você aprendeu a comer, você está pegando no garfo totalmente errado. Só que a tua família vai chegar e vai falar assim: ah, mas ele está conseguindo comer assim, deixa ele. Ninguém vai corrigir. A pessoa que já enxergou, por exemplo, ela aprendeu por ter visto alguém fazer, ela não passa por essas coisas, né? Noção de espaço, o formato da casa dela, por exemplo, ela ainda lembra, ou até mesmo as coisas que tinha nas ruas que ela caminhava. Então, nesse ponto, a parte do equilíbrio, né? Equilíbrio físico que eu falo, né? Postura, isso a pessoa que enxerga ela já tem, tá? Então é um ponto positivo com relação às pessoas que já nasceram cegas. O negativo é que ela vai ter que começar a lidar com coisas que ela não estava acostumada, que a pessoa que já nasceu cega já está. Por exemplo, exploração tátil. Você quando quer procurar alguma coisa, você vai passando a mão bem devagar na região onde você quer procurar até você achar, tá? Prestar atenção nos sons que você escuta, treinar a ecolocalização para você se locomover na rua. Isso é essencial. Saber o que você está ouvindo e de onde está vindo, né? Então são coisas que realmente precisam ser treinadas, tá? Partindo agora para o lado da tecnologia, as questões que precisam ser vistas e que eu já reparei, tá? Primeiramente, a pessoa ela vai mudar um pouco o foco da forma que ela utiliza o celular e a forma que ela utiliza o computador, não só com questão de gestos, né? Mas com questão também de prestar atenção no que ouve. Porque antigamente chegava uma mensagem no WhatsApp, você passava o olho e lia. Você tem uma notícia, você passava o olho e lia. Agora, a informação que o celular vai te passar, ou que o computador vai te passar, ela vai vir pelo seu ouvido. Meu filho, precisa treinar bastante isso, né? E é uma coisa, às vezes, que eu vejo a dificuldade, porque a pessoa fala, não, cara, mas o que que eu tenho que fazer aqui? Não, presta atenção no que você ouviu. Presta atenção na mensagem que o seu celular te falou. Presta atenção na mensagem que o computador te falou, né? Porque é um paradigma totalmente diferente, é uma realidade totalmente diferente, tá? Que, repito, é possível, mas tem essa questão de dedicação. Primeiro precisa essa questão da aceitação que eu falei, depois precisa a pessoa entender que ela não perdeu as habilidades que ela tinha, né? Nem a habilidade de raciocínio, nem as faculdades que ela tinha para exercer a profissão que ela. Eu tento não entrar no mérito de que profissões a pessoa ainda pode exercer, o que, que não pode exercer, porque para você falar você precisa conhecer a fundo, né? Para saber os recursos que existem, né? Então é meio complicado, mas eu tô tentando dar. Esse vídeo, na verdade, ele tem a intenção de dar um rumo, né, para as famílias e também para as pessoas que possam estar vivendo essa situação aí agora de ter perdido a visão, correto?
vocês aí podem deixar seus comentários. Você aí que perdeu a visão, se achou que tem alguma coisa aí que eu poderia ter comentado, que eu não comentei. Enfim, deixa aí nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.